Pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje não teremos gameplay, tá? Então, aqui é só pra gente entender um pouquinho o que vai rolar. Vocês sabem que eu sou colecionador, já falei isso várias vezes, e também de vez em quando eu mostro uma pequena parte da minha coleção. Então, a ideia do vídeo de hoje é exatamente essa, mostrar mais uma parte da minha pequena coleção de consoles e jogos. Então, hoje vou falar um pouquinho sobre a minha coleção de Nintendinho 8 bits. Então, o meu Nintendinho 8 bits ele tem tanto a versão americana quanto a versão japonesa, né? No caso, a versão americana é o NES, ou Nintendo Entertainment System, e no caso da versão japonesa é o Family Computer. Então, eu tenho aqui o Famicom, que é o Family Computer, que é a versão japonesa. Então, tem ele aqui, ó, na versão original, tá? Então esse aqui é um Nintendo Family Computer japonês, não é um clone daqueles chineses, tá? Ele aqui, ó, ele tem só saída AV, a saída para TV. E ele usa o canal 94, 94 não, 95 e 96. Então isso acaba dificultando um pouquinho a ligação dele nas TVs aqui do Brasil. Eu, por exemplo, eu uso ele com o canal de TV a cabo, né? Que as TVs modernas elas têm a opção tanto de TV normal quanto TV a cabo. Então, com a TV a cabo eu consigo colocar ele no canal 96. E para fazer parte para jogar os jogos do Nintendo americano, que tem 72 pinos o cartucho americano, japonês ele tem 60 pinos, o americano ele tem 72 pinos. Então, para jogar o de 72 pinos, que é a versão americana, eu tenho dois consoles que fazem esse papel. O primeiro é o meu Turbo Game da CCE, que está guardado na caixa ali em cima. E o que eu deixo aqui para eu poder fazer essas jogatinas, porque eu não só gravo, né, eu também jogo. Eu uso aqui, ó, o clone do Nintendinho brasileiro, que é o Dynavision. Esse aqui é o Dynavision 4. Então ele tem sistema de 72 pinos e de 60 pinos. Então eu utilizo ele para fazer as gameplays, ou melhor, para gravar também, né? Ele tem saída AV, então eu consigo jogar ele direto na placa de captura que eu tenho, que usa a entrada RCA. Então eu consigo jogar tanto os cartuchos japoneses quanto os cartuchos americanos, 60 e 72 pinos. Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa minha coleção, começando aqui pelos cartuchos japoneses. Então aqui eu vou ter, começando do mais simplesinho, mais baratinho, que é esse cartucho aqui, que ele tem 30 jogos, nenhum jogo repetido. Ele é um cartucho da Dynavision, é um cartucho Dyna com 30 jogos em um. Então aqui eu tenho 30 jogos que vieram com o videogame Dynacon. Beleza? Não lembro a lista de jogos que tem ali, mas são 30 jogos, nenhum repetido. Depois, é o que eu uso mais para jogar mesmo, que é aqui, ó, o cartucho Everdrive N8 Pro do AliExpress. Então aqui, através de um cartão micro SD, eu consigo jogar toda a biblioteca de jogos, tanto americana quanto japonês e europeia. Então isso acaba facilitando um pouquinho para eu jogar os meus jogos e também para eu poder aí, como que eu posso dizer, conhecer mais jogos também. E aqueles que me interessam, eu tento encontrar para fazer a compra. Então é isso. Aí, o primeiro e único jogo que eu tenho completo. Então ele tem a caixa, tem o cartucho, tem o manual e também tem o berço, que é o jogo Seikima 2.
Esse jogo aqui é de uma banda de heavy metal japonesa que segue aí mais ou menos a linha do Kiss, né? São os mascarados, um cara pintada. E é uma banda de heavy metal bem bacana, que eu não conhecia, fui conhecer aí há uns 5 meses atrás. Exatamente por causa do jogo, né? E é bem legal. E tem gameplay do jogo no canal, beleza? Agora aqui, continuando com os jogos não originais. Então eu tenho esse aqui, ó, que é o Remark, o fabricante, né? Cassette Remarks, que é o jogo Karate Kid 60 pinos e ele está em inglês. Então ele está usando o padrão 60 pinos, mas o idioma é em inglês. Depois, aqui eu tenho alguns jogos clones do Turbo Game ou Top Game, que é da CCE. O primeiro é o 1943, que é um jogo Shutting Up, que é o jogo de navinha, que todo mundo chamava de navinha, né? Que é quando ele tem o scroll vertical, a navinha fica na parte de baixo, ela se movimenta na tela e vai subindo. Nesse mesmo estilo, eu tenho mais um jogo da CCE, que é o Tiger Rally. É um jogo de navinha, no caso aqui de helicópteros. Então, esses aqui são os 3 jogos clone, 2 nacionais e um, não sei se é chinês, não sei se é americano, é uma cópia, um clone. Aí, vindo para cá, continuo ainda com alguns jogos que não são originais japoneses, tá? Eu tenho mais um aqui que é da Remark, né? Esse aqui é um ROM hack do Super Mario Bros 4. Ele é feito em cima do jogo Armadillo, que é um jogo de plataforma. Segue a mesma linha do Mario, só que ele colocou a skin do Mario no jogo Armadillo. Aí eu também tenho mais um aqui da Remarks, ó. Remarks Cassette. E esse aqui é o jogo Tartarugas Ninja 2 Arcade. Então, clássico aí dos arcades, dos fliperamas, que é o Tartarugas Ninja 2. Mais um aqui da Remarks. Esse aqui é da Hector Playing, que é o jogo Dragon Ninja. Nos Estados Unidos ele é conhecido como Bad Dudes versus Dragon Ninja, que também é um jogo de arcade. Foi também um dos primeiros jogos que eu cheguei a jogar no fliperama. Então isso aqui para mim foi um achado bem bacana que me traz várias lembranças da minha infância. Continuando aqui com mais jogos dessa linha, né? Só que agora vindo para os jogos originais japoneses. Então tenho alguns aqui que eles não têm a proteção de acetato. Então eu gosto de comprar aquelas proteções de acetato que é para ele não ficar pegando poeira e não oxidar os contatos do cartucho. Então aqui, ó, Final Fantasy 2 RPG em japonês, o que é horrível pra gente, principalmente para quem não entende nada de japonês, que é o meu caso. Mas é um Final Fantasy, então para quem gosta de Final Fantasy e coleciona Final Fantasy, esse aqui ele é indispensável, mesmo sendo em japonês. Ele tem também a versão americana, só que é mais difícil e mais caro de achar. Outro jogo aqui, ó. Tem muita gente que odeia esse jogo, que é o Super Pitfall. Eles tentaram fazer uma coisa bem interessante em relação a isso, né? Da continuação do Pitfall, só que ele ficou meio ruinzinho. Mas ainda assim é divertido. Continuando, tenho outro jogo japonês aqui. Esse aqui, ó, não dá nem para entender qual é o nome. Então eu tenho a minha cola aqui, que ele está totalmente escrito em japonês, então não dá para saber qual é o jogo. Mas o nome desse jogo é o Higemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daiboken.
Os jogos japoneses, na maioria, tem um nome gigantesco que a gente não consegue ler e em 90% dos casos nem pronunciar. Mas também é um jogo de plataforma muito bacana. A maioria desses jogos aqui, gente, eu comprei com o Arnaldo Serrão, lá do Rio de Janeiro, que ele importa várias coisas do Japão. Pra gente que é colecionador conseguir comprar jogos com um preço justo e não com a facada no rim ou arrancando os olhos pra gente poder comprar. Beleza? Continuando aqui, mais um game, que é esse aqui, ó. Mais um game que não dá pra saber qual é o nome, né? Ele só dá pra entender aqui um VS-08, mas esse aqui é o jogo chamado Musashi no Ken. Esse é um RPG que também é horrível de se jogar, que a gente não entende nada de japonês. Continuando aqui, um RPG de ação nas linhas aí do Zelda, que é esse joguinho aqui, ó, que é o Valkyrie no Boken. Também muito bacana. Quem tiver interesse aí, eu acho aconselhável comprar. Ele é um jogo que não é muito caro, tá? Dependendo de onde você for comprar, lógico. No último que eu vi no Mercado Livre, eles estavam vendendo a R$ 180. Eu comprei com o Arnaldo por 40. Então aí a gente já vê que os preços praticados aqui no Brasil, eles são meio abusivos. Ou como diria o Madruga, do canal Madrugamers, vendedores enfadonhos com preços absurdos. Continuando aqui na lista, temos mais um. Agora indo para a linha do Kunio-kun, né? Que é uma linha clássica de jogos. Tenho esse aqui, ó, que é o Kunio-kun, só que ele é chamado de Neketsu Kakuto Densetsu. Ele é um jogo meio que de... é quase um Double Dragon. Mas Double Dragon é um clássico, né? Então esse aqui, ele é mais conhecido no Japão e não tão conhecido na América, porque aparentemente ele seria um clone de Double Dragon. Mas não é nada confirmado. Seguindo aqui com a coleção de Kunio-kun, tenho este outro aqui, chamado de Downtown Special Kunio-kun no Jidaigeki Daio Zenin Shugo. Como eu disse, são jogos que têm nomes esquisitos que a gente não consegue pronunciar direito. Aí vem o japonês e fala que eu sou um imbecil porque eu não sei pronunciar. O que não é mentira. Continuando aqui, mais um jogo da linha Kunio-kun, que é o Downtown Neketsu Monogatari. Então, gente, esses jogos aqui, como eu disse, eu comprei todos com o Arnaldo, tá? E depois, quem quiser o contato do Arnaldo, é só me falar que eu passo para vocês. Entra em contato comigo lá nos comentários, né? Ou mesmo pelo direct, lá no Insta. Direct do canal. Mais um jogo aqui, um clássico, conhecido da maioria das pessoas no Atari, que é o Donkey Kong. Que temos a primeira aparição do Mario, que não se chamava Mario, se chamava Jumpman. Continuando com esses jogos, temos mais um aqui, ó. Esse aqui eu joguei muito com o nome original, o nome original não, né? O nome dele aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Joguei muito isso aqui na casa do meu amigo Josemar. A gente matava a aula para ir pra casa dele jogar. Foi a primeira vez que eu vi um Turbo Game na vida. Foi exatamente por isso que eu comprei um Turbo Game, para lembrar essa época que a gente matava a aula para jogar videogame. Que é o Legend of Cage. Jogo de ninja. Legal, bacana. Mais um jogo aqui. Car 9. Jogo de plataforma side-scrolling.
Esse aqui eu não joguei muito, tá? Eu joguei só uma vez pra testar, ver se tava tudo ok. É sempre importante quando você compra um jogo, você já fazer o teste, fazer uma limpeza aí com álcool isopropílico nos contatos para ver se ele não tá funcionando bonitinho. Então, geralmente, quando o cartucho não tá pegando ou tá aparecendo muito quadriculado, é só fazer uma limpeza bacana que ele volta a funcionar. Mais um jogo comprado com o Arnaldo. Hoshino Kirby. Nos Estados Unidos é o Kirby Adventure. Então, é um jogo muito legal. Ele é um jogo de plataforma também, né? Cartucho rosa. Como eu disse, gente, 90% desses jogos aqui eu comprei com o Arnaldo, tá? Todos os japoneses eu comprei com ele. Aí aqueles que não são japoneses não foi com ele. Mais um jogo aqui. Makaimura. Makaimura, ele é conhecido com outro nome, que é o Ghosts and Ghosts. Jogo difícil para um caralho. Tanto que você chega até o final, mata o chefe e volta no início do jogo para jogar de novo. Agora imagina isso num fliperama. Você já gastava uma porrada de ficha para chegar no final e descobrir que você tinha que começar tudo de novo para continuar jogando. Para chegar ao final verdadeiro. Esse aqui, ó, jogo raro. Raro, 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 raro. Muito difícil de encontrar. Eu, particularmente, eu nem conhecia. Eu conheci esse jogo aqui lá no PC Engine. Que eu comprei com o Arnaldo também. No caso, esse jogo eu não comprei com o Arnaldo. Eu consegui comprar um lote de jogos de PC Engine aqui em Campinas. Pelo Marketplace do Facebook. Que foi um achado. Então, esse jogo aqui que é o Jack Chan. Já mostrei aí pra vocês numa gameplay do PC Engine. Mas eu consegui esse aqui com o Arnaldo. Do Nintendinho, do Famicom. Então, um jogaço sensacional, muito divertido. Continuando com os jogos aqui, ó. Image Fight. Jogo de navinha. Os shmups da vida. Joguei pouco também, joguei só uma vez pra testar. Eu geralmente eu faço isso, viu, gente? Eu compro os jogos pra coleção, acabo testando ele quando chega pra ver se tá tudo ok. E vou acumulando pra quando eu tiver tempo poder jogar. Mais um jogo de shmup, só que esse aqui não é navinha, tá? Que é o Dragon Spirit. Esse Dragon Spirit é um jogo shmup, só que você controla um dragão. E conforme você vai pegando os power-ups, esse dragão ele vai ficando com 2 ou 3 cabeças. Então ele vai aumentando aí a, a força e o direcionamento dos tiros. E ele também é muito bacana. Mais um jogo que não dá nem para saber qual é o nome direito, do fabricante Jaleco. E esse aqui ainda tem as inscrições em japonês, que veio de lá. Eu nem limpei o cartucho. Para limpar o cartucho é só usar um pouquinho de álcool isopropílico. Esse aqui tem até os escritos em japonês, ó. Opa. Também jogo de plataforma, chamado de Biosen Shidan. Não conheci esse jogo, fui conhecer com o Arnaldo também. Aí o Arnaldo, de vez em quando, ele faz umas lives no grupo de WhatsApp da My Imports. E aparece bastante coisa legal com preço muito bacana. Então assim eu acabo adquirindo vários jogos, tá? Mais um jogo clássico que eu joguei lá nos arcades, nos fliperamas, que acabou sendo praticamente um pai de God of War. Só que na versão 2D de 8 bits. Esse aqui é um jogo chamado Argos no Senshi Hashameka Daishingeki. Eu falo, gente, é os nomes muito doidos que a gente não consegue pronunciar direito. Nos Estados Unidos é o um jogo chamado Higer. Ou Higer. Fiz uma gameplay no canal, só que na versão de PlayStation 2. Então, se vocês quiserem encontrar ele, é só digitar Higer ou
pai de God of War, que vai cair nesse jogo aí, só que na versão de PlayStation 2, beleza? Continuando, um jogo dos personagens do Mario. Esse jogo aqui, ó. Yoshi no Cookie. Ou Yoshi Cookies. É um jogo no estilo Tetris ou Columns. E você tem que ir colocando os cookiezinhos de mesmo modelo para ir quebrando as paredes. Mais um seguindo essa linhagem. Tem aqui Yoshi Eggs ou Yoshi no Tomago. Continuando com os Marios. Super Mario Bros 3. Clássico, considerado por muitos aí o jogo mais bonito do Nintendinho. Ou do Famicom, né? Eu particularmente eu gosto bastante. Afinal de contas, Nintendo sem Mario praticamente não é Nintendo. Eu acho que, pra falar a verdade, Mario é o que continua mantendo a Nintendo em pé ainda. Mais um da linha Super Mario, que é o Super Mario USA, que é a versão do Mario Bros 2, Super Mario Bros 2, que foi feito nos Estados Unidos. Só que essa aqui é a versão para Famicom, para o Nintendinho japonês. Então, é exatamente o jogo que saiu nos Estados Unidos, com o nome de Super Mario Bros 2, porque o do Nintendinho ele não teve, ele teve pro Famicom Disk System, que foi baseado em um outro jogo, que você pode encontrar nas coletâneas de Super Nintendo, que é o jogo Super Mario All Stars, que tem aí os clássicos do Mario, do Nintendinho, só que para jogar no Super Nintendo. Então esse aqui é a versão americana, que é feito em cima de um jogo chamado... como que é mesmo? Não lembro o nome do jogo. Quando eu lembrar eu aviso para vocês. Aqui, Super Mario Bros 1, o clássico dos clássicos de todos eles. Não preciso nem mostrar, né? Falar muito sobre, porque é Mario, né? O Mario não tem muito o que falar também. Continuando aqui com o próximo jogo. Tá quase acabando esses de Famicom, tá, gente? Próximo jogo aqui também clássico. Caro. Caro que é uma desgrama aqui no Brasil. Esse aqui, gente, é o jogo Ninja Ryukenden 3 ou Ninja Gaiden 3. Então, quem conhece aí Ninja Gaiden 3 sabe que esses jogos são bem caros aqui no Brasil, tá? Essa versão japonesa é um pouco mais barata. Aí eu tenho Ninja Ryukenden 2 e a Ninja Ryukenden 1. Então esses jogos, se vocês forem procurar aí aqui no Brasil, vocês vão pagar uma pequena fortuna. Para pegar os três por menos de R$ 800 vocês não conseguem. Continuando, com também jogos que são clássicos e caros, não que são raros, tá? Mas são clássicos e acabam ficando bastante caros pelo fato de eles serem muito conhecidos e pouca gente tem algumas versões. Então, mesmo pelo fato dele ser muito conhecido, ele acaba ficando meio difícil de encontrar, porque como são jogos bons, todo mundo quer e ninguém vende. Então aqui tem, ó, Rockman 5 ou Mega Man 5, né? Na versão americana. Rockman 4. E Rockman 3. Aí os mais difíceis, mais caros de encontrar, Rockman 2, Rockman 1 e o Rockman 6. O mais caro de todos é o Rockman 1. Ele tá em base aí no mínimo R$ 600. Só Rockman 1. Não é nem pegando todos, tá? Tá acabando, faltam só 3 jogos.
Então aqui, ó, jogo bacaninha que muita gente não conhece a versão japonesa, mas conhecem uma versão que foi feita baseada nesse jogo aqui. Então, esse jogo aqui, ó, Kamen no Ninja Hanamaru, ele serviu de base para ser programado o jogo chamado Ionoid. Depois tem aqui, ó, Battletoads, ou Sapos Guerreiros. Jogo mais difícil aí do Super Nintendo. Ele e Contra são os dois jogos que podem ser considerados os mais difíceis. Não de encontrar, mas os de jogar. Esses que a gente perde um pouco dos cabelos. Então eu tô ficando calvo aqui, ó. Tem umas entradas exatamente por causa desses jogos. E esse aqui, jogão bacana pra caramba. Um spin-off da série Castlevania chamado Akumaju Special Boku Drácula Kun, ou Kid Drácula, ou Castlevania Kid, Castlevania Jr. Então esses foram os jogos do Famicom, que é um Nintendinho japonês, cartucho 60 pinos. Agora eu vou começar com os jogos americanos. Então, jogos que são 72 pinos. Aí eu tenho os originais americanos, tenho também alguns clones feitos aqui no Brasil. Pro Phantom System, Turbo Game, e alguns outros clones, tá? Então, começando aqui pelos mais fáceis de encontrar. Na verdade, não são fáceis, tá? Mas alguns clones que eu tenho. Então, esse aqui, que é o Super Contra. Esse aqui é um jogo padrão americano, 72 pinos, só que ele é um repro. É um jogo reprogramado, ó. Ele não é original, tá, gente? Jogo reprogramado. Esse aqui eu comprei lá no evento que teve em São Paulo, que é Gamescom. Acho que é Gamescom. Tinha um grande amigo do Rio de Janeiro, o Antônio, ele foi para lá. Ele que faz as caçadas de jogos ou outras coisas nas feiras do rolo do Rio de Janeiro. Então ele foi lá para o evento de São Paulo e ele sempre passa aí as imagens para a gente poder fazer essas aquisições. Continuando, tenho aqui também outro clonezinho, que é o jogo Contra. Esse aqui, clone nacional, tá? Eu não sei se é da Milmar. Não tem escrito aqui qual é o fabricante. O modelo do cartucho é igualzinho ao cartucho americano, só que ele é preto, diferente dos americanos originais que são cinza, né? E esse aqui é nacional, ó. Não sei mesmo qual que é. Acho, não tenho certeza, que é da Milmar. Continuando aqui. Esse aqui é original, americano. Também foi um clássico nos arcades. Tanto um clássico nos arcades que no filme do Jean-Claude Van Damme, o Grande Dragão Branco, dos Estados Unidos, chamado de Bloodsport, esporte sangrento, ele jogava com o amigo dele que ele conheceu no dia, né, que era o Jackson, que é o jogo Karate Champ. Clássico, é um dos primeiros jogos aí de luta 1x1. É um jogo muito legal. Nessa versão aqui você não usa dois controles, né? Você usa o controle com botões e não dois joysticks. Continuando com os jogos originais, tenho aqui, ó,
Tartarugas Ninja 1. Classicão. Lógico, não é tão clássico quanto Tartarugas Ninja 2 Arcade Game. Mas é um Tartarugas Ninja. Continuando. Jogo Wrath of Black Manta. Esse jogo aqui eu conheci por causa do Madruga, do canal Madrugamers. Eu vi ele jogando, que ele tinha comprado o jogo, acabei indo atrás e achei no preço muito bacana. Esse jogo aqui, ó, por incrível que pareça, eu paguei R$ 80 no Mercado Livre. Então, gente, Mercado Livre, se você souber esperar e procurar, você vai comprar muita coisa bacana com um preço bacana também. Continuando, já falei sobre ele, que foi baseado no jogo Kamen no Ninja. Ionoid, jogo do carinha vestido de coelho que acerta os inimigos com o ioiô. Classiqueira. Uma pessoa que gosta bastante desse jogo aqui é uma amiga minha, gamer de verdade, tá? Não é aquelas minas que, pra falar que é gamer, fica mostrando as tetas na TV, nas lives. Essa amiga minha, ela é gamer de verdade, gente. Ela joga desde criança e ela tem várias edições de colecionador. É nóis, Carol Trutinha. Quem quiser encontrar ela por aí, pode procurar como Carol Azukabuma. Mais um jogo, conheci em um dos vídeos também do Madruga, que é o jogo Eight Eyes. Jogo de terror. Eight Eyes. Jogo legal também. Gente, eu não vou comentar muito sobre esses jogos porque eu não joguei muito, tá? Minha coleção de Nintendinho, ela começou há pouco tempo. Então eu não tive muito contato com o Nintendinho na minha época de criança, né? Eu tive mais contato com o Atari, foi o primeiro videogame que eu ganhei, que foi um Super Game CCE, o VG2800, que eu ganhei em 85 do meu tio. Foi o que eu joguei até 1991. Aí em 1991 eu ganhei o Mega Drive e fui jogar outros consoles retrô, que hoje a gente considera retrô, só mais pra frente. Então, do Mega Drive eu saí só pra ir pro PlayStation 1. Então vocês veem aí que eu fiquei muito tempo fora do mercado de games retrô. E agora a gente fala de clássicos, tá, gente? Ó, Double Dragon 3. Achado também. Esse aqui comprei no Marketplace lá do Facebook. Acabei comprando do mesmo cara a trilogia do Double Dragon, né? Mas aqui, ó, Double Dragon 2. Todos esses jogos, gente, que eu mostrei, eles têm aqui o Dust Cover, ó, que é para proteger os contatos do cartucho contra umidade e também contra poeira. E aqui, fechando a trilogia, Double Dragon 1. Continuando aqui, as trilogias, né? Trilogia Super Mario Bros. Começando com Super Mario Bros 3. Esse aqui, esse não é americano, tá, gente? Esse aqui é Playtronic, ó. Playtronic, que para os colecionadores acaba sendo até mais caro do que o americano. Aí tem o mais difícil dos Marios de encontrar, que é o Super Mario Bros 2. Ele também acaba sendo mais caro, né? Esse aqui é o americano. Comprei com o Darlan, que eu conheci também lá pelo canal do Madrugamers. E aqui, um jogo duplo, que é Super Mario Bros 1 e Duck Hunt, que é o
Acerte o Pato, ou Caçador de Patos, que a gente joga com a pistola do Nintendinho. Agora eu vou começar com os clones, alguns que precisa de relabel. Então aqui eu tenho, ó, ele tá com a caixinha do Super Mario Bros 2, mas é o jogo Predador. Então aqui eu preciso fazer uma label para ele, ó. A caixa é original, mas o jogo que tá dentro não é o Super Mario, é o Predador. Aqui outro que precisa de relabel, ó. Esse aqui eu comprei como Predador, mas não é Predador. É Pac-Man. Então, Pac-Man do Phantom System, preciso fazer aí uma relabel para ele. E aqui foi feito um relabel de Predador, só que é um Pac-Man. Olha que doideira. Coisas que acontecem na vida das pessoas. Mais um jogo de Phantom System. Aquele não é do Turbo Game, é Phantom System, que é Gradiente. Que é o Ghostbusters. Os Caça-Fantasmas. Mais um jogo de Phantom System. Asas de Fogo. Ou esse aqui é Turbo Game? Esse é Turbo Game. Essa é a versão CCE. Asas de Fogo. Turbo Game. Ou Top Gun 1. Tem um aqui que esse literalmente precisa de um relabel porque ele não tem label mesmo. Ó. Mas é o jogo F-15, que é um jogo de aviões de caça. Aí tá até as marcas de cola aqui ainda, ó, da label. Tava totalmente destruída. Preciso fazer uma label para ele, uma label bacaninha. E aqui tem uma outra versão de Battletoads. Só que essa aqui, gente, é uma versão tão pirata, que eu não sei se ela tá em russo ou em alemão. Ela não tá em japonês, ela não tá em inglês. Ela tá com o alfabeto com as letras meio esquisitas, então a gente nem consegue ler a história. É o que eu disse, não sei se é russo ou se é alemão. Acredito que seja alemão ou russo. Não sei. Preciso ver. E o último da coleção, que é o cartucho Jack DIY, que é o Everdrive N8 Made in China, só que na versão 72 pinos. Que eu também guardo a biblioteca de jogos de Nintendinho na versão japonesa, americana, a versão europeia. E esses dois Everdrives, ele tem um diferencial, gente. Os dois Everdrives, eles também conseguem ler os jogos do Famicom Disk System. Então, eu consigo jogar os jogos que não saíram originalmente pro Nintendinho. Saíram só pro Famicom Disk System. Então, esses Everdrives, eles acabam sendo muito úteis por os motivos que eu falei, né? Primeiro, se você não tem muito dinheiro para comprar os jogos, você compra um só, pelo preço de 2 jogos originais, um jogo original, e tem a biblioteca completa. Aí você consegue colocar tanto a biblioteca europeia quanto japonesa e americana, e ainda consegue colocar os jogos do Famicom Disk System, que você precisaria comprar um Famicom Disk System que saia em média funcionando um Luzi por R$ 800. É, muita coisa. Se você for tentar achar um com caixa, você vai pagar em 1.200 até R$ 2.000, dependendo do vendedor enfadonho que você for procurar o jogo, o console.
Então por hoje é isso, gente. Não esquece aí de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha. Lembrando que quem quiser ajudar o canal aí financeiramente, tem aqui, ó. Opa! Aqui, ó. QR Code. É só mirar a câmera do celular aí e fazer sua doação de um Pix pra gente. Pode ser qualquer valor, tá, gente? R$ 2, R$ 1, 50 centavos, 100 conto, R$ 1.000. Qualquer valor vai poder ajudar o canal a trazer mais coisas legais aí pra vocês, beleza? Então, gente, por hoje é só. A ideia era só mostrar essa pequena parte da minha coleção. E é isso aí. Falou, até mais. Tchau, tchau. Fui. Pá.